Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma semana de atividades remotas, né? Dessa vez a gente vai trabalhar um novo assunto no ensino de matemática para o desenvolvimento da disciplina até o final do ano. Um assunto bastante importante para vocês, principalmente no que diz respeito ao Enem, tá bom? Um assunto, né, envolvendo geometria, que é a área de figuras planas, né? Existem muitas questões no Enem e outras provas externas envolvendo esse assunto de áreas de figuras, tá bom? Então a gente vai trabalhar bastante esse assunto para que vocês possam desenvolver as atividades propostas. Para tal, eu vou fazer a explicação do conteúdo a respeito de áreas, tá ok? Então vamos lá. A área de figura plana está dentro do conteúdo, né, do eixo de geometria plana, de geometria. A geometria plana é a área da matemática que estuda as figuras planas, ou seja, aquelas que possuem comprimento e largura, sendo figuras bidimensionais, duas dimensões, tá certo? Então, as áreas de figuras planas elas vão envolver essas duas dimensões aqui, ó, comprimento e largura, por isso que elas são chamadas bidimensionais, possuem duas dimensões. O assunto que a gente viu anteriormente, propriedade dos polígonos, também está dentro desse eixo de geometria, tá certo? Geometria plana. E aqui é um prosseguimento daquela desdobramento daquele assunto, tá certo? Vamos lá. A área de figuras planas mede o tamanho da superfície da figura. Então a área vai ser a superfície de uma figura. Desse modo, podemos pensar que quanto maior a superfície da figura, maior sua área, né? Então, quanto maior for a superfície, maior será a área de abrangência dessa figura, tá ok? Vamos lá. Essas são as principais figuras planas que todos vocês já conhecem, né? O triângulo, quadrado, retângulo, círculo, trapézio, losango. E é essas figuras que a gente vai trabalhar aqui. Vamos ver a área dessas figuras aqui, de cada uma delas, tá bom? Vamos lá. Triângulo, começando com o triângulo. Polígono formado por três lados, né? Obviamente, três lados. São classificados de acordo com as medidas dos seus lados, bem como seus ângulos. Então, os triângulos são classificados de duas maneiras, né? Através dos lados ou através dos ângulos. Quanto à medida dos lados, eles são chamados triângulo equilátero, quando apresenta lados e ângulos internos iguais. E os ângulos são iguais a 60 graus, né? Então, o triângulo é equilátero quando todos os seus lados são iguais e os seus ângulos também internos também são iguais, tá certo? Triângulo isósceles é quando tem dois lados iguais e dois ângulos internos congruentes. Né? Congruentes, essa palavra aqui, congruentes, quer dizer iguais, tá certo? Ou seja, o triângulo isósceles é quando tem dois lados iguais e dois ângulos internos também iguais. Aí eles são isósceles. Já o escaleno, o triângulo escaleno é quando tem todos os lados e todos os ângulos internos diferentes. Então, o triângulo que tiver todos os lados e ângulos diferentes, eles são chamados de escaleno, certo? Isso aqui em relação à medida dos lados. E em relação à medida dos ângulos, o triângulo é chamado triângulo retângulo, né? A palavra retângulo, quando ele vai possuir um ângulo interno de 90 graus. Então, se você vê uma figura cujo ângulo interno seja 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. E o ângulo de 90 graus, ele é desenhado mais ou menos assim, ó. Vem aparecendo dessa forma, tá certo? Então, isso aí vai ser um ângulo de 90 graus, um triângulo retângulo. Obtusângulo é um triângulo obtusângulo, ele possui dois ângulos agudos internos. O que é um ângulo agudo, né? É o ângulo que é menor que 90 graus. Então, e o ângulo obtuso interno maior que 90. Então, o triângulo obtusângulo ele vai ter dois ângulos menores que 90 e dois ângulos maiores que 90. Perdão, dois ângulos menores que 90 e um ângulo maior que 90. Aí será obtusângulo, tá certo? E o acutângulo é quando ele possui os três ângulos menores que 90 graus, tá certo? Então, recapitulando. Triângulo retângulo possui um ângulo interno de 90 graus. Obtusângulo possui dois ângulos internos menores que 90 e um ângulo interno maior que 90. E o acutângulo ele possui os três ângulos internos menores que 90 graus, tá certo? Então, só para vocês ficarem cientes disso daqui, ok? Então, vamos lá. A área do triângulo, né? Como é calculada o triângulo? Aqui desenhado o triângulo, eu vou ter essa parte de baixo, esse Bzinho representa a base, né? Tá aqui, ó. Essa linha em vermelha é a altura do triângulo, representado pela letra H. E o A é a área do triângulo, né? Vai ser aqui a área do triângulo, que é dada por essa fórmula. Base
vezes a altura dividido por 2. Então, para me calcular a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Existem outras formas para calcular a área. Essa aqui é a mais comum, nós vamos focar mais nessa daqui. Posteriormente a gente pode ver as outras formas de calcular a área, mas a mais comum é essa, base vezes a altura dividido por 2. Então vamos focar nessa área aqui do triângulo com essa forma, tá certo? Então essa aqui é apresentada a forma para vocês. Vamos ver aqui um exemplo. Calcule a área de um triângulo cuja base mede 25 centímetros e a altura mede 10 centímetros. Então o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter um triângulo cuja a base, que é essa parte aqui de baixo, ela corresponde a 25 centímetros, que é o que está enunciado a questão. E a altura, que é essa parte aqui, que a altura vai formar um ângulo de 90 graus com a base, essa altura corresponde a 10 centímetros. E eu quero saber qual é a área desse triângulo. Então a área vai ser, pela forma que a gente viu no slide anterior, base vezes a altura dividido por 2. E eu já tenho todas as informações, né? Quanto é a base? 25. Isso aqui representa B. Então a base é 25 vezes a altura. Aqui é a altura. H. 10 dividido por 2. 25 vezes 10, 250. 250 dividido por 2, 125 centímetros, porque a unidade é centímetros, né? Ao quadrado. Quando se tratar de área, sempre vai ser a unidade ao quadrado, né? Esse 2 é de duas dimensões, que ele representa duas dimensões, que é a base e a altura. Então, a área desse triângulo, né, situação aqui é 125 centímetros quadrados, ok? Então, é dessa forma que a gente calcula a área do triângulo. Vamos agora para o quadrado, também uma figura plana bem comum e bastante conhecida, né? É um quadrilátero regular formado por 4 lados congruentes. Como eu já falei, congruentes têm a mesma medida, são iguais, não é isso? Ele é formado por 4 ângulos internos de 90 graus. Todos os ângulos internos do quadrado têm 90 graus, os quais são chamados de ângulos retos, certo? Tá aqui, ó, o quadrado. Tem todos os 4 lados iguais e os ângulos internos desse quadrado, cada um deles corresponde a 90 graus, tá certo? Então, cada um deles 90 graus. Para calcular a área do quadrado, basta multiplicar a medida de dois lados dessa figura. Muitas vezes os lados são chamados de base e altura. No quadrado, a base ela é igual à altura. Logo, temos a fórmula da área. A área é igual a L elevado a 2, né? Porque ou base vezes altura, né? Vamos ver aqui, ó. Se eu pegar aqui a área, considerar base vezes altura, quem é a base? É L. Que é essa parte aqui, né? Aqui é a base. Então, L vezes quem é a altura? Tá aqui, ó. A altura também é L. L vezes L é o quê? Aqui as propriedades das potências, né? O que a gente vai fazer? Quando a base é igual nas potências, você repete a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Por isso que a área fica igual a L elevado a 2. Certo? Então, é a fórmula de calcular a área do quadrado é dessa forma aqui. Então, vamos ver aqui um exemplo. Seja um quadrado medindo 10 centímetros cada um de seus lados. Calcule a área desse quadrado. Então, eu vou ter um quadrado. Cada lado desse quadrado corresponde a 10 centímetros. 10 centímetros, 10 centímetros e 10 centímetros. E eu quero descobrir a área desse quadrado. A área é o que? L elevado a 2. É o lado elevado a 2. Quanto é o lado do quadrado? 10. Então fica 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é o 10 duas vezes, né? Multiplicado por ele mesmo. Então vai ser o 10 multiplicado por ele mesmo. Então 10 vezes 10. Quanto é 10 vezes 10? 100. 100 centímetros quadrados. Então essa vai ser a área desse quadradozinho aqui. Ok? Bem simples de fazer também a área do quadrado. Vamos para a próxima figura. Retângulo. Né? O retângulo também é bastante conhecido. É o quadrilátero formado por 4 lados, 2 deles na vertical e 2 na horizontal. Da mesma forma que o quadrado, ele apresenta 4 ângulos internos de 90 graus. O retângulo também vai ter 4 ângulos retos, né? 4 ângulos medidos 90 graus, tá ok? Vamos ver aqui, ó.
Tá aqui o retângulo, então cada ângulo desse aqui do retângulo é 90 graus, certo? 90 graus. Cada ângulo interno, né? E aí eu tenho a base e a altura. A área do retângulo corresponde ao produto, né? Produto é a multiplicação, certo? Falou produto é multiplicação, é a mesma coisa. Da medida da base pela altura, sendo expressa pela fórmula. Então a fórmula da área do retângulo é essa: base vezes a altura. O A é a área, o B é a base e o H é a altura. Então é só você multiplicar esse valor por esse que você descobre a área do retângulo, tá certo? Vamos ver aqui um exemplo. Seja o retângulo a seguir medindo 20 centímetros de base e 8 centímetros de altura. Calcule a área do retângulo. Tá aqui o retângulo. Aí eu tenho que a base dele, que é essa parte, corresponde a 20 centímetros. E a altura, que é essa parte, corresponde a 8 centímetros. Lembrando que os lados opostos nesse retângulo são iguais. Ou seja, essa parte de baixo corresponde a 20. Essa parte aqui em cima também corresponde a 20. Se essa altura é 8, essa outra altura também é 8. Tá certo? Então, eu tenho aqui esse 20 como sendo a base e esse 8 sendo a altura. E ele quer a área desse retângulo. A área vai ser a base vezes a altura. Quanto é a base desse retângulo? 20. 20 vezes quanto é a altura? 8. 20 vezes 8, 160 centímetros quadrados. Ok? E essa é a área desse retângulo nessa situação. Certo? Vamos para a próxima figura. Trapézio. É um quadrilátero notável com dois lados e bases paralelas, onde uma é maior e outra é menor. A soma de seus ângulos internos totaliza 360 graus e são classificados em. Então eu tenho três tipos de trapézio. Tem o trapézio retângulo, que apresenta dois ângulos de 90 graus, né? Dois ângulos internos medindo 90 graus, ângulos retos. O trapézio isósceles, também chamado de trapézio simétrico, onde os lados não paralelos possuem a mesma medida. Então, os lados que não são paralelos, eles vão ter a mesma medida, serão iguais, tá certo? E o escaleno, o trapézio escaleno, todos os lados apresentam medidas diferentes. Então, no escaleno, todos os lados serão diferentes, tá ok? Vamos ver aqui, ó. Então aqui eu tenho um trapézio retângulo, um exemplo de trapézio retângulo que possui dois ângulos internos, né, medindo 90 graus. Então cada ângulo desse mede 90 graus. O trapézio isósceles, né, ele fala que os lados não paralelos são iguais. Quem é que é paralelo? Esse lado é paralelo a esse aqui, né? O de baixo é paralelo ao de cima. Então esses dois que não são paralelos, esse com esse, eles são iguais, certo? E o escaleno possui todos os lados diferentes. Então tem os três lados diferentes. E as características, né? Eles possuem lados paralelos, uma base maior e a outra menor, que são paralelas em todos os trapézios, né? E a soma de todos os seus ângulos internos tem que dar 360 graus. Então quando eu somar esses quatro ângulos vai dar 360, assim como nos demais trapézios. Quando eu somar os quatro ângulos, que eu fizer o cálculo, né? Todos eles vai dar 360 graus, tá certo? Para calcular a área do trapézio, utilizamos a seguinte fórmula. Então, nós temos aqui a parte de baixo, que é a base maior, que é o B maiúsculo, certo? A parte de cima é a base menor, né? E são paralelas as duas bases, que é o B minúsculo. Temos a altura do trapézio. Então, a área vai ser a base maior mais a base menor, entre parênteses. Eu vou somar esses dois, dividir por 2 e multiplicar pela altura. Isso vai ser a área do trapézio, onde o A representa a área, o B maiúsculo é a base maior, que é a parte de baixo, ou a parte de cima, dependendo de como está desenhada a figura. O B menor é a base menor, né, o B minúsculo, e o H é a altura. Então, eu vou utilizar esse dado aqui para mim calcular a área do trapézio, certo? Então, vamos aqui para um exemplo. Calcula a área de um trapézio de base medindo 10 centímetros e 5 centímetros e altura 6. Então, eu tenho aqui nessa situação, esse trapézio está desenhado, aqui, tá certo? Esse 10 e esse 5 são as bases. Quem é que vai ser a base maior? Obviamente vai ser aquele valor maior,
que é o 10, né? Então esse aqui representa o B maiúsculo. E esse 5, que é a outra base, representa o B minúsculo. E esse 6 é a altura, que está apresentado aqui fora da figura, mas poderia estar muito bem aqui dentro também. Ó. Poderia estar aqui a altura, que corresponde também a 6 centímetros, tá certo? Então, lembrando da fórmula, como a fórmula? Base maior mais base menor sobre 2 vezes altura, certo? Então, vamos lá calcular essa área. A base maior, 10. 10 mais a base menor, 5 sobre 2 vezes a altura, 6. Nesse caso, eu tenho que primeiro resolver o que está entre parênteses, né? Então, 10 mais 5, 15. 15 sobre 2 vezes 6. Multiplicando aqui o 15 pelo 6, né? 15 vezes 6 vai dar 90, não é isso? 90 dividido por 2 vezes 1, 2, né? Aqui abaixo do 6 é 1, então 2. 90 dividido por 2, 45 centímetros quadrados. Então, essa vai ser a área do trapézio nessa situação, problema aqui. Tá certo? Então, essa aqui é a área do trapézio e é dessa forma que a gente calcula a área dele. Prosseguindo. Losango é um quadrilátero equilátero formado por 4 lados iguais. Então, o losango ele vai ter 4 lados iguais. Apresenta 2 lados e ângulos opostos congruentes e paralelos. Então, ele vai ter 2 lados e ângulos opostos congruentes e paralelos, com 2 diagonais que se cruzam perpendicularmente. Ele possui 2 ângulos agudos, ou seja, 2 ângulos menores que 90 e 2 ângulos obtusos, 2 ângulos maiores que 90. Vamos ver aqui. Então está aqui o losango. Ele possui os 4 lados iguais. Tem aqui as 2 diagonais que se cruzam perpendicularmente, ou seja, se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Tá certo? Aqui o ângulo de 90 graus. E ele possui 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos, né? Quem são os ângulos agudos? Esses dois aqui, ó, são agudos porque são menores que 90. E esses 2 ângulos aqui são obtusos porque são maiores que 90. Então esse aqui é agudo. E o seu oposto também é agudo. E esse é obtuso. Porque esse aqui é agudo, que é menor que 90 graus. E esse é maior que 90 graus. E o seu oposto também é maior do que 90 graus, porque é igual, né? E a forma para encontrar a área do losango é representada da seguinte maneira. A é igual a D1 vezes D2 dividido por 2. Quem são esses D? D1 é a diagonal maior. Tá aqui D1, diagonal maior. D2 é a diagonal menor. Então, nessa figura, quem é a diagonal maior? É essa que está na vertical. Então, esse daqui seria o D1. E essa outra diagonal será o D2. Lembrando que a diagonal é o segmento de reta que vai de um vértice ao outro. Tá certo? Então, a diagonal maior é esse que está na vertical e a diagonal menor é essa que está na horizontal nesse modelo aqui, né? Então, seria a área é multiplicar essas duas diagonais e dividir por 2. Então, vamos lá um exemplo. Se um losango possui diagonal maior medindo 10 cm e diagonal menor medindo 7 cm, qual será o valor de sua área? Então, eu vou ter aqui a diagonal e a outra diagonal. Essa na vertical é a diagonal maior, D1, e essa na horizontal é a diagonal menor, D2. Eu posso representar essa área da seguinte maneira, né? Como eu já falei, como apresentado no modelo anterior, D1 vezes D2 dividido por 2. Ou se eu não quiser usar D1 e D2, eu posso usar o seguinte, ó. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, né? Coloco o D1 como sendo a diagonal maior, sendo apenas o D maiúsculo, e o D2, que é a diagonal menor, o D minúsculo. Tanto faz. Essas duas formas estão corretas da mesma maneira. É só substituir agora. Diagonal maior, que ele falou aqui, mede quanto? Que vale 10 centímetros, não é isso? Então, 10 vezes. Quanto é a diagonal menor, que ele falou aqui? 7 centímetros. Vezes 7
dividido por 2. 10 vezes 7, 70. 70 dividido por 2, 35 centímetros quadrados. Então, essa é a área da diagonal nessa situação aqui, nesse exemplo, tá certo? É só multiplicar as duas diagonais e dividir por 2. Círculo. O círculo é uma figura plana, também chamada de disco. Apresenta uma forma circular. O raio do círculo representa a medida entre o ponto central da figura e uma das extremidades. Então aqui já tem um dos elementos do círculo, que é o raio. Já o diâmetro equivale 2 vezes o raio, posto que representa o segmento de reta que passa pelo centro do círculo, dividido em duas metades iguais. Então o diâmetro é o segmento de reta que passa pelo centro do círculo, dividindo a figura em duas partes iguais. E esse diâmetro vale 2 vezes o valor do raio. Tá certo? Vamos ver aqui, ó. Então aqui eu tenho o círculo. Esse segmento que vai desse ponto a esse, passando aqui pelo centro, é que é chamado diâmetro. E todo segmento de reta que vai do centro até a extremidade é chamado de raio. Então, todos esses segmentos aqui, ó, claro, tem que ficar bem retinho, né? Todos esses segmentos aqui seriam os raios da figura. E como falado anteriormente, o diâmetro, se você percebe, do segmento do centro até a extremidade não corresponde ao raio. Então aqui é um raio e aqui é outro raio. Então o diâmetro é 2 vezes o raio. São 2 raios, não é isso? Por isso que o diâmetro corresponde a 2 vezes o valor do raio, tá bom? Então aqui eu tenho o seguinte, ó, para calcular a área do círculo devemos utilizar a seguinte fórmula. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado, onde esse π é a constante, né? E ele vale 3,14 aproximadamente, e o r é o raio. Fique atento, lembre-se que o raio corresponde à distância entre o centro e a extremidade do círculo. Então o raio é a distância do centro à extremidade, tá bom? E esse π aqui é o valor aproximado que a gente fosse explicar como é que chegou esse π aqui, né? Demoraria muito tempo e não é o nosso intuito aqui. O intuito é vocês compreenderem como é que calcula a área do círculo, tá bom? Vamos lá. Dado um círculo com 30 centímetros de diâmetro, qual o valor de sua área? Então vamos aqui o seguinte, eu tenho um círculo, o centro do círculo, aqui, certo? E aí ele fala que eu tenho aqui, deixa eu desenhar aqui, pronto. Ele fala que nesse círculo, o diâmetro, que é todo esse segmento, corresponde a 30 centímetros. E eu quero saber quem é a área dele. Lembrando que a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Eu sei que o π, eu posso utilizar o valor do π aqui como sendo 3,14. Né? E o raio é o valor que está aqui, mas eu não tenho raio, eu tenho o diâmetro. Isso aqui é o valor do diâmetro. Só que o diâmetro não é 2 vezes o raio, então o raio vai ser a metade desse 30. Quanto é a metade de 30? 15. 15 aqui e 15 aqui. Então o raio corresponde a 15 centímetros, certo? Se na questão ela der para você utilizar o valor do π, você utiliza o valor que der na questão, que é aproximadamente 3,14. Tem outras aproximações, tem só o 3, 3,1 e assim por diante. Mas a gente utiliza normalmente o 3,14. Se a questão não pedir para você aproximar, também não tem problema, você só repete o π até o final. Eu vou fazer das duas formas, utilizando o valor do π e sem utilizar o valor do π, tá bom? Primeiro eu vou fazer utilizando esse valor aqui do π. Então fica A igual. Se a questão pedir para você utilizar esse valor, você vai colocar 3,14 vezes o raio. Quanto é o raio? 15. 15 ao quadrado. Então vai ser 3,14 vezes. Quanto é que vai ser 15 ao quadrado? Né? Vou colocar bem que assim. 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. 1 vezes 5, 5. Estou multiplicando 1 agora. 1 vezes 1, 1. Soma agora. 5. 7, 5, 12. Vai 1, 2. Então 15 ao quadrado é 225. Agora eu vou multiplicar esses dois. 3,14 vezes 225. Vou fazer aqui
Bem aqui, 3,14 multiplicar por 225. Vamos ver. 4 vezes 5 é 20. Vai 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. Vai 1. 4 vezes 2, 8. Com 1, 9. Agora eu vou multiplicar o 1. 1 vezes qualquer número é o próprio número. Então vai ser 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 2 é 2. E 1 vezes 2 é 2. Agora o 3. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Com 1, 7. 3 vezes 2, 6. Soma agora. 0, 5, 9 e 2, 11. 11 e 5, 16. Bota o 6, vai 1. 7 e 2, 9. Com 1, 10. Bota o 0, vai 1. 6 e 1, 7. Quantas casas decimais eu tinha depois da vírgula? 1, 2. Então aqui vem 1, 2. Então, 3,14 vezes 225 vai dar 706,5 ou 50 centímetros quadrados. Essa será a área desse círculo se eu utilizar a aproximação do π como 3,14. Ou eu posso fazer esse cálculo sem utilizar o valor do π. Vai depender muito da questão, né? Se eu não utilizar o valor do π, é só fazer da seguinte maneira. π vezes o raio ao quadrado. O raio é 15. 15 ao quadrado. Então, π vezes 15 ao quadrado a gente viu que é 225. Então, fica 225 vezes π. 225 π centímetros quadrados. Certo? Então, fica dessa forma a área do círculo se eu utilizar sem o valor aproximado do π. Então, eu fiz o cálculo aproximando o valor do π e sem aproximar. Dá esses dois resultados aqui. Certo? Qualquer um deles está correto. Bem, aqui eu tenho um quadro resumo, né, de todas as áreas do triângulo, que é a formazinha da área do triângulo, quadrado, losango, retângulo, trapézio e círculo. Tá certo? Aqui todas as figuras, as suas fórmulas e o que representa cada letra dentro da fórmula, tá certo? Então, você pode utilizar esse quadro resumo para resolver a atividade. Essas são as principais figuras planas envolvendo aqui, né, essa parte da geometria, das áreas, né? Mas tem uma figura em específica que eu deixei para tratar no final, que é o paralelogramo. Paralelogramo é todo quadrilátero que possui os lados opostos paralelos, é chamado de paralelogramo. Dessa forma, podemos dizer que o quadrado, o retângulo e o losango são exemplos de paralelogramo. Então, aquelas figuras quadriláteras que a gente viu lá, quadrado, retângulo e losango, elas são exemplos de paralelogramos também. Né? Elas são classificadas como losango, quadrado, retângulo, mas também podem ser classificadas como paralelogramos, tá certo? Só que normalmente, quando fala de paralelogramo, os livros trazem o paralelogramo nesse formato aqui, ó. Certo? Os livros trazem nesse formato. Mas todas as outras figuras também são, deixando bem claro, tá certo? As outras que eu apresentei, né? Quadrado, losango e retângulo. Mas os livros normalmente trazem o paralelogramo nesse formato aqui, ó, que parece um retângulo inclinado, não é isso? Então, para calcular a área do paralelogramo, podemos usar a fórmula, que é a mesma área do retângulo. Então, a área do paralelogramo é base vezes altura. O B é a base do paralelogramo, que costuma ser a medida do lado voltado para baixo, né, que é essa parte aqui, ó. E H é a altura do paralelogramo, ou seja, a distância entre a base e o seu lado oposto, né? Então, da base até o lado oposto corresponde a quanto? É essa altura aqui, ó. Esse valor. Certo? Que pode estar... Essa altura corresponde a essa mesma aqui dentro da figura. Certo? Então, normalmente, o paralelogramo vem nesse formato aqui. E para calcular a área do paralelogramo, né, calcule a área de um paralelogramo cuja base é igual a 13 centímetros e a altura é igual a 22. Então, eu tenho aqui o paralelogramo e eu tenho que essa base corresponde a 13 centímetros e a altura dele, que é essa daqui, corresponde a 22 centímetros. E eu quero saber sua área. Então, a área do paralelogramo é só fazer aqui no retângulo, né? Base vezes altura. Quem é a base? 13. Quem é a altura? 22. Multiplicando esses dois, ó, 22 vezes 13. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Soma agora. 6
2. Então a área desse paralelogramo é 286 centímetros quadrados, certo? Bem simples de fazer também. Área de figuras planas, uma situação problema. Vamos resolver aqui um exemplo, uma situação problema envolvendo aqui a área de figuras planas. Um terreno retangular tem 8,4 metros por 15 metros e está sendo gramado. Sabendo que 1 kg de semente de grama é suficiente para gramar 3 metros quadrados, quantos quilos de semente de grama são necessários para gramar o terreno todo? Certo? Então aqui eu tenho o seguinte. Primeiro eu tenho que ter o terreno retangular, que ele vai ter a parte maior, 15 metros, eu vou considerar como sendo a base desse terreno, né? Esse lado aqui, 15 metros. E esse 8,4 como se fosse a altura desse terreno. 8,4 metros. É um terreno retangular. Eles falam que 1 kg de semente de grama é suficiente para gramar 3 metros quadrados. 1 kg. Ele quer saber quantos quilos vão ser necessários, né? Para gramar todo o terreno. Então, nesse caso aqui, eu vou primeiro descobrir quanto é a área desse terreno. Tá certo? Para eu poder saber quantos quilos de semente eu vou precisar, né? Quantos quilos de grama dessa semente eu vou precisar. Então, a área do retângulo, lembrando, é o que? Base vezes a altura. Quem é a base? 15. Quem é a altura? 8,4. Então a área vai ser quanto? Vamos multiplicar aqui. Multiplicar bem aqui. 15 vezes 8,4. 4 vezes 5, 20. Bota o 0, vai 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. 8 vezes 5, 40. Bota o 0, vai 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. Soma. 0, 6, 2, 1. Então dá 1.200. Dá 126 na verdade, né? Porque aqui eu tenho uma casa decimal, eu vou colocar a vírgula aqui. Então dá 126 metros quadrados é a área desse terreno retangular. Certo? Então, 126 metros quadrados. E quantos quilos de grama ele vai utilizar aqui? Se eu sei que 1 kg de semente cobre 3 metros quadrados, 126 metros quadrados vai cobrir quantos? Vai dar quantos quilos, né? Então é só você pegar e dividir. Ó. 126, que é o total do terreno, dividido pelo total que 1 kg de grama cobre, que é 3. E aí você descobre, né? Então vai dar 126 sobre 3. Vai dar quantos quilos? Então aqui pega o 12. 12 dividido para 3, 4. 4 vezes 3, 12. Sobra nada. Baixa o 6. 6 dividido para 3, 2. 2 vezes 3, 6. Sobra nada. Então 126 dividido para 3 vai dar 42 quilos dessa semente, né? Da semente de grama. Semente de grama. Então ele vai precisar de 42 kg dessa semente para poder cobrir todo esse terreno retangular. Então essa aqui é a resposta, 42 kg. Então perceba que a situação, o problema, não era apenas calcular a área. A gente calculou a área e tinha que fazer um cálculo posterior, né, para poder descobrir a quantidade de quilos. Mas é bem simples de fazer. É uma situação, um problema bastante comum em várias áreas da sociedade, tá certo? Com isso a gente termina a explicação da parte de área de figuras planas. Fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês, entre em contato comigo. Esse aqui é o meu canal no YouTube, Matemática Anderson. E esse é o link do canal. Quem não é inscrito ainda, se quiser se inscreva, compartilhe, deixa o like, né? Ativa as notificações. E fiquem à vontade para contribuir com sugestões, críticas, elogios. Fiquem bastante à vontade para que a gente possa progredir como profissional e vocês possam progredir também como estudantes, tá certo? Um abraço e até a próxima.